Em janeiro de 1943, durante a Conferência de Teherã, Roosevelt e Churchill decidem juntar forças com Stalin para esmagar os nazistas em duas frentes de combate. Os aliados preparam planos para a invasão da França, no dia D. Patton retoma o comando de suas tropas em direção à Alemanha. Hitler está cercado em Berlim quando Roosevelt morre. Mussolini é executado na Itália. Na Inglaterra, Churchill sai de cena. Hitler se suicida, isolado em seu bunker. Stalin torna-se uma ameaça ao equilíbrio mundial, começando a Guerra Fria. Ao final da Segunda Guerra, no espaço de 30 anos decorridos desde o começo da Primeira Guerra, mais de 100 milhões de vidas se perderam e o mundo jamais foi o mesmo depois das grandes guerras. Anteriormente em guerras mundiais, os japoneses atacam Pearl Harbor, arrastando a América para a guerra. Então começou. Receio que tenhamos acordado um tigre adormecido. Hitler acelera seus planos para exterminar os judeus da Europa. Nós vamos ter a solução total para a questão dos judeus. Enquanto a América inverte o jogo do Japão em Midway, com uma derrota humilhante para Tojo. Não digam uma palavra sobre isso a ninguém. Adolf Hitler e Joseph Stalin lutam até a morte em Stalingrado. Chega! Os aliados invadem a Sicília, empurrando Mussolini à beira da derrota e enraivecendo seu mais próximo aliado. Por quê? Enquanto a carnificina explode por todo o globo. Sim. Franklin Roosevelt e Winston Churchill sabem que Joseph Stalin é um tirano brutal e tem mais coisas em comum com Hitler do que com eles. Mas eles também sabem que ele é um poderoso aliado, desejando lutar com Hitler até a morte. Mesmo antes de entrar formalmente na guerra, Roosevelt apoia Stalin através de seu plano de empréstimo e arrendamento, enviando milhares de toneladas de materiais de guerra, tanques e aviões para a União Soviética. Apesar de diferenças políticas, às vezes em áreas políticas bem amplas, Churchill e Franklin sempre estavam dispostos a aparar as arestas. Faziam isso, é claro, porque tinham um objetivo comum: derrotar as potências do eixo. Caso os aliados quisessem vencer essa guerra, Churchill e Roosevelt sabiam que o inimigo de seu inimigo precisaria ser seu amigo. Roosevelt e Churchill convencem Stalin a encontrá-los para uma conferência sem precedentes na Embaixada Soviética em Teherã, no Irã. Apesar de unidos por um inimigo comum, cada líder chega com sua própria agenda. Stalin chega à mesa falando alto depois de sua vitória em Stalingrado. Churchill quer evitar o risco de uma grande invasão a todo custo e proteger seu minguante império na África e na Ásia.
Roosevelt está determinado a trazer o líder soviético à sua causa de coexistência pacífica após a guerra e conseguir que este declare guerra ao Japão. Temos de assegurar que a Alemanha não ameace a Europa outra vez. A execução de todo o corpo de oficiais alemães seria um bom começo. Não creio que meu parlamento aprovasse a matança de 50 mil homens. Vamos ajustar. Talvez uns 49 mil. Roosevelt sempre se preocupou que Stalin pensasse que os anglo-americanos, ele e Churchill, estivessem em conluio contra ele. Então, assim, ao menos no início de seu relacionamento, Roosevelt usava cada oportunidade para tentar fazer com que Stalin se sentisse confortável. E talvez até em certos momentos, insinuando que ele e Stalin teriam algum tipo de aliança contra Churchill. Mas é claro que isso nunca foi verdade. Certamente Stalin nunca se convenceu disso. Mas Roosevelt tinha esse senso diplomático de saber que esse tipo de tratativa poderia ajudar. Precisamos vencer esta guerra. Temos de conquistar a paz. Certamente isso não funcionou muito bem da última vez em Versalhes. Então vocês têm que me ajudar. E você a mim. Bom, vamos falar do Japão. Eu te ajudo com o Japão se você me ajudar com Hitler. Se não houver invasão, então não poderei te ajudar com o Japão. A Guerra Fria provavelmente começou quando Roosevelt e Churchill resolveram não invadir a Europa, isso em 1943. Porque isto sugeriu a Stalin que era propenso à paranoia, que os americanos e ingleses estariam deixando que apenas a União Soviética sangrasse e que ficasse com todo o trabalho pesado da luta. Vamos desembarcar na França. Não se trata de se, mas de quando. Deixe-nos apenas terminar com a Itália. Se a invasão pelo canal não ocorrer até maio, não posso garantir que o Exército Vermelho continue se opondo a Hitler. A ameaça de Stalin foi clara. Ou os aliados se comprometiam com a invasão, ou se arriscavam que os soviéticos assinassem a paz com a Alemanha. No final, Stalin conseguiu sua garantia da invasão da Europa Ocidental. E Roosevelt conseguiu a promessa de Stalin de que abriria um segundo fronte de luta contra o Japão depois de derrotarem a Alemanha. Enquanto Churchill teve mais pesadelos de que a invasão anfíbia pudesse falhar. Os três maiorais concordam oficialmente com a data da invasão da França para junho de 1944. Seu nome e código, Operação Overlord. Winston Churchill sabia que essa estratégia poderia ser o ponto de inversão da guerra. Mas ainda assim, tinha grandes preocupações. Ele já havia liderado uma operação tão ambiciosa quanto esta antes. 4 navios afundaram, outro está em chamas. A invasão de Galípoli na Primeira Grande Guerra. Um ataque anfíbio desastroso que terminou com dezenas de milhares de soldados aliados mortos. Galípoli lançava uma grande sombra que assustava Churchill, mas a capacidade de assumir riscos, pensar grande, pensar em escala global, era uma de suas grandes forças. A ilha natal de Churchill rapidamente se torna a maior base militar na história. Com 6 meses de preparativos, a montagem da invasão da fortaleza de Hitler na Europa seguia furiosa. Mais de 1 milhão de soldados americanos cruzaram o Atlântico, juntamente com 9 milhões de toneladas de suprimentos, juntando forças com soldados de mais de 11 outros países. A força internacional foi liderada pelo Supremo Comandante Aliado, Dwight Eisenhower, no que foi a maior invasão na história das guerras modernas. Minha preocupação é que Hitler saiba onde desembarcaremos.
Para ter sucesso, precisavam de uma coisa sobre todas as outras: segredo. Churchill supervisiona a criação de um plano clandestino que colocou os aliados um passo adiante de Adolf Hitler. O que precisamos é de um guarda-costas de mentira que os engane. Foi chamada de Operação Guarda-Costas, um conjunto de sinais de rádio falsos e engenhosos estratagemas destinados a ocultar de Adolf Hitler o maior segredo dos aliados: o local onde os aliados planejavam desembarcar na França. Um papel-chave da missão seria representado por um homem cuja carreira militar parecia estar terminada: o general George S. Patton. Depois de ter sido removido do serviço ativo, parecia que Patton seria um simples espectador da maior invasão da história. Ponha-se no lugar de Patton. Estavam prestes a invadir o centro da Europa. Iriam marchar até as entranhas da Alemanha nazista. E pensar que ele não faria parte disso deve ter sido algo terrivelmente doloroso para Patton. Mas a Operação Guarda-Costas reservava um lugar especial para Patton. Na primavera de 1944, os líderes aliados enviam Patton em segredo para a Inglaterra. Junto com 250 mil homens e o que pareciam ser milhares de tanques e aviões caça. Mas Patton não estava liderando nenhuma invasão, e seu exército não era o que parecia. Em vez de máquinas pesadas e armas modernas, Patton estava armado com balões infláveis. Roosevelt e Churchill usaram Patton como um logro. Eles até chamaram o pessoal de Hollywood para ajudar a criar o que era essencialmente um exército de fantasia. Havia tanques falsos que nada mais eram que balões inflados. Havia barracas. Parecia haver centenas de milhares de soldados aliados acantonados do outro lado do canal francês. E não demorou muito para que Hitler visse as fotos do serviço de inteligência alemão do suposto exército de Patton. Patton. Adolf Hitler pensou que tivesse passado a perna nos aliados, descobrindo em que parte da França a invasão iria ocorrer. Ele se recusa a crer que o melhor general americano, Patton, tivesse sido afastado apenas por ter esbofeteado um soldado. Patton. Estes são os 3 principais portos que comportam uma operação desse porte. Os únicos pontos viáveis para o desembarque são bem mais ao sul. Bem, a verdadeira invasão será aqui, em Passo de Calais, com Patton. Os alemães e Hitler temiam uma invasão pelo Pas de Calais porque fica na menor distância entre a França, na Europa continental, e as Ilhas Britânicas. Hitler fica convencido que o legendário general está preparando a invasão da França pela passagem Calais, uma grande cidade ao norte da França. Poucos quilômetros de travessia do canal separam a cidade de onde as forças de Patton estão reunidas. Assim, ele envia suas tropas de reserva e divisões de tanques Panzer para fortificar Calais. Na noite de 5 de junho de 1944, a armada aliada lota o canal. Foram 156 mil homens, 7 mil barcos e 12 mil aviões de 12 países embarcados em sua missão. Mas nada garante que todo esse planejamento seja o bastante para transpor o paredão defensivo do Atlântico de Hitler e a poderosa máquina nazista de guerra. E no dia que passou a ser conhecido por Dia D, a maior invasão anfíbia jamais tentada foi lançada.
Mais de 1 milhão de soldados alemães preparados para o ataque, fortificando a cidade portuária francesa de Calais, onde Adolf Hitler estava convencido que o exército aliado liderado por George Patton desembarcaria. Mas Hitler não sabia que a invasão aliada não seria comandada por Patton e não aportaria em Calais. Foi dirigida para 320 quilômetros ao sul, nas praias da Normandia. Venham, rápido, rápido! Avancem! No abrigo agora! Quando os aliados desembarcaram ao amanhecer, Adolf Hitler ainda dormia. Os horários de Hitler eram muito irregulares. Ele assistia filmes até às 3 da manhã e depois ia dormir para acordar às 11. E o dia D aconteceu logo ao amanhecer, bem no meio do seu sono de beleza. Enquanto os generais de Hitler esperavam seu Führer acordar, desesperados por sua permissão para mover seus tanques de reserva e homens para a Normandia, o ataque aliado continuava. Após uma luta brutal, as forças aliadas capturaram as praias. O desembarque, a 6 de junho de 1944, foi sem dúvida a maior operação militar já realizada em toda a história humana. Tinha de ter sucesso. Se falhasse, no tempo necessário para preparar um novo desembarque na costa francesa, o Exército Vermelho poderia tomar toda a Alemanha e possivelmente a Bélgica antes que os aliados pudessem se juntar e desembarcar. Assim, a ideia não era apenas derrotar Hitler, mas também deter o Exército Vermelho, que avançava em direção ao coração do continente europeu. Enquanto as tropas aliadas avançam na Normandia, Adolf Hitler é notificado da invasão. Mas ele se recusa a relocar suas forças estacionadas em Calais durante 3 dias cruciais, o que permite aos aliados pôr os pés na Europa. A falha de Hitler em liberar suas reservas enfraquece o contra-ataque alemão. Com os exércitos aliados começando a avançar na França, dominando cidade a cidade. Repelem forças alemãs e libertam milhares de cidadãos por todo o país. Em 1944, particularmente depois do desembarque do dia D, a resistência francesa se torna muito mais ativa e difundida. Os alemães retaliam com prisões secretas em que as pessoas desapareciam por terem alguma ligação com a resistência. As tropas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, França, Polônia, Grécia, Bélgica, Tchecoslováquia, Países Baixos, Austrália, Nova Zelândia e Noruega fizeram do desembarque na Normandia um incrível sucesso. Algo que alterou o curso da guerra. Mas não a natureza de Adolf Hitler. Então desistência ou derrota não eram opções para Hitler. Em sua visão de mundo, nunca, jamais se desistia. Do outro lado do mundo, depois da devastadora derrota em Midway, o primeiro-ministro japonês, Hideki Tojo, tenta reagrupar. Mas a estratégia aliada de saltar ilha a ilha e sua superioridade em ar e no mar inverteram a maré. Poucos dias após a invasão aliada da Normandia, atacam a ilha de Saipan, no Pacífico, e a situação fica desesperadora. As tropas que deixamos estão morrendo de fome. Pois que comam grama se for preciso.
Nosso exército não pode sobreviver com grama. Deixe que morram. Com honra. Tojo aplicou o notório código militar, o Senjin-kun, ao exército japonês, que dizia que não se devia viver como cativo e se sujeitar a tratamento humilhante. Uma das frases de Senjin-kun diz que ser capturado e tornar-se prisioneiro de guerra é a coisa mais desonrosa para um soldado japonês. Assim, o soldado japonês deveria lutar até o fim. E foi por isso que a maioria dos soldados japoneses lutavam até a morte sem se render. Quando o Japão sofreu a terrível derrota em Saipan, as críticas à liderança de Tojo aumentam muito e ele é forçado a renunciar em desgraça. Embora Tojo tenha partido, a guerra no Japão estava longe de terminar. Por anos, o general Douglas MacArthur aguardou pelo momento de acertar as contas com seu inimigo e retomar o território que foi forçado a abandonar: as Filipinas. Depois de uma sangrenta campanha de 5 meses, MacArthur conseguiu finalmente cumprir sua promessa e libertar as Filipinas. A luta nas selvas da Segunda Grande Guerra foi provavelmente das mais detestáveis de todas. Pro outro lado! E com os japoneses lutando até a morte. Por aqui! Assim que retoma as Filipinas, MacArthur passa a mirar um alvo ainda maior: a invasão do território central do Japão. A corrida dos aliados pela França, visando alcançar a Alemanha já no Natal de 1944, demanda tanta rapidez que eles decidem deixar de lado o troféu mais valorizado de Hitler: Paris. Uma decisão que enraivece o general Charles de Gaulle. Não é desejável deixarmos Paris nas mãos dos alemães nem por um momento sequer. Eu tenho 200 mil franceses livres e vamos lutar quarteirão a quarteirão e em cada rua de Paris. De Gaulle, o líder das forças da França Livre, insiste em liderar pessoalmente a libertação de Paris, que Hitler tinha dado ordens para destruir. Os americanos não deram a mínima por Paris. Não era um objetivo militar e, na verdade, eles temiam envolver-se em lutas de rua. Por outro lado, para os franceses, Paris era da maior importância. Assim, de Gaulle veio rapidamente a Paris em 25 de agosto. De Gaulle, o exército França Livre, a resistência, junto com forças aliadas, retomam a cidade. A ordem de destruição de Hitler não foi acatada pelo comandante alemão. A libertação de Paris foi um momento muito importante porque Paris libertou-se a si mesma. Foi a insurreição das forças da resistência contra os alemães que durou por uma semana de luta. Mas enquanto milhares celebram nas ruas de Paris, atiradores alemães e colaboracionistas franceses tentam matar de Gaulle para criar o caos. Charles de Gaulle fica firme. E houve o discurso, o famoso discurso no Hotel de Ville. Uma Paris ultrajada, Paris martirizada, mas uma Paris libertada, e libertada por seu povo, libertada por si mesma. Isso foi um mito que Charles de Gaulle criou. Foi um mito, é claro, porque a França não se libertou sozinha, mas foi um mito necessário para um país alquebrado que havia conhecido a desonra do colaboracionismo. Apesar de saber que perdia a França, Adolf Hitler nunca se considerou vencido. Hitler aposta tudo o que lhe resta em uma desesperada contraofensiva ao sul da Bélgica. O ataque de surpresa de Hitler pega os aliados completamente despreparados. Vamos, rápido! Correr!
Esse contra-ataque, então, leva à Batalha de Bulge em dezembro de 1944. E Hitler tinha, então, a percepção nada realista da situação, achando que com esse contra-ataque ele poderia vencer a guerra, esmagando os aliados a oeste na Bélgica e ao norte da França e depois mover suas tropas para o leste e esmagar também a Stalin. Com tropas sitiadas pelos alemães em Bastogne, os aliados chamam seu comandante mais mercurial, George S. Patton, com seu estilo móvel de guerrear, foi chamado para deter Hitler em seus trilhos. Às vezes é preciso manter alguém como George Patton por perto, mesmo que seus instintos digam que se livre desse sujeito. Mas a questão crucial é que ele era um grande estrategista no campo de batalha. – 16 de dezembro de 1944. Patton e os aliados ficam frente a frente com os nazistas. E destroem o enfraquecido exército de Hitler. Finalmente atravessando as defesas alemãs. As tropas de Hitler ficam sem outra opção senão a retirada de volta para a Alemanha. Eu creio que a guerra continuar em 1945 e não terminar no outono de 1944 foi o pesadelo absoluto para o povo alemão, que teve de pagar o preço por apoiar Hitler, de lutar por ele, por usar seu uniforme e lutar porque a taxa de mortalidade no exército alemão ficou tão elevada que os alemães perderam em meados de 1944 até o fim da guerra um número maior de soldados do que toda a guerra anterior. Com os exércitos aliados chegando a Berlim, Hitler é forçado a assistir o mesmo terror e destruição que ele infligiu sobre o mundo. Agora sobre sua própria cidade. Na última fase da guerra, os ataques aéreos sobre Berlim tornavam-se extremamente destrutivos e o exército soviético já avançava para o centro de Berlim. Mein Führer. Está na hora. Hitler retira-se para o subterrâneo, a um bunker de concreto pesadamente fortificado sob a chancelaria do Reich em Berlim. Ele estaria relativamente a salvo ali, esperava uma reviravolta. Ele pensava que haveria alguma arma maravilhosa sendo desenvolvida pelos cientistas alemães. Era completa fantasia. O império de Adolf Hitler havia se reduzido de quase 7,8 milhões de quilômetros quadrados para meros 50 metros quadrados. Conforme Patton e suas tropas avançam pela Alemanha, chegam até uma série de grandes prédios parecidos com fábricas, cercados por campos vazios. Primeiro esquadrão, avançar!
Os rumores que ouviam eram verdadeiros. Aquele era um dos campos da morte de Hitler. Buchenwald. Patton encontra 20.000 sobreviventes arrasados. Estavam famintos, doentes e torturados. Milhares de corpos alinhados no chão. Assassinados durante o pior genocídio que o mundo já havia visto. Fruto do programa de extermínio em massa de Hitler chamado de Solução Final. O campo que Patton libertou é apenas um dentre 20.000 instalações de detenção e morte construídos por Hitler e os nazistas. No total, 11 milhões de pessoas foram mortas no Holocausto. 6 milhões eram judeus, quase 2 milhões de poloneses, 3 milhões de soviéticos e centenas de milhares de ciganos, deficientes, homossexuais e prisioneiros políticos, além de assassinos. Para minha geração que teve pais que sobreviveram ao Holocausto, que teve parentes que se perderam no Holocausto, é uma verdadeira responsabilidade aprender as lições da história para assegurar que não serão esquecidas. Abalado com o que viu, Patton e suas tropas reúnem tantos alemães quantos conseguem. Milhares de soldados, além de civis, e os força a testemunhar as atrocidades praticadas pelos nazistas. A decisão de Patton de confrontar aqueles que cometeram injustiças e assassinatos com aquilo que fizeram, se você não vê as consequências de seus atos, é bem pouco provável que você entenda seu significado. Quando pessoas cometem crimes de guerra, a coisa mais importante é que sejam responsabilizadas, porque se não forem, irão encorajar outros também a violar as normas mais básicas de conduta. E quando a vitória já estava bem ao alcance dos aliados, o presidente Franklin Delano Roosevelt morre de um repentino derrame. A América fica chocada. Roosevelt havia guiado os americanos durante as duas grandes crises emocional, econômica e militar do século XX. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Estas foram experiências de formação para toda uma geração. O vice-presidente Harry Truman é imediatamente empossado na Casa Branca. O ex-lojista de uma pequena cidade do Missouri era vice-presidente por menos de 3 meses, antes de ser subitamente alçado ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Harry Truman dizia que foi como se as estrelas e a lua tivessem desabado sobre ele. De repente, virou o presidente. E agora, cabia a Truman pôr um fim a 30 anos da luta mais mortífera que o mundo já vira. Com a nova liderança chegando ao poder na América, na Itália a velha guarda desmoronava. Benito Mussolini foi se esconder ao norte da Itália, planejando escapar para a Espanha.
mas foi capturado ao tentar sair do país. E foi executado por membros da resistência italiana e seu corpo foi levado para Milão. O corpo de Mussolini foi colocado no centro de uma praça, onde alguns moradores iam agredi-lo. O que sempre faziam quando caía um tirano e agora tinham a chance de fazer isso. Ele era a pessoa responsável pelos bombardeios e todos os problemas da guerra. Está certo, então vamos chutar a cabeça dele. Um dos ditadores mais cruéis que o mundo conheceu tinha finalmente caído. Dois dias depois, bem escondido em seu bunker em Berlim, Adolf Hitler fica sabendo do fim brutal de Mussolini. O exército soviético se aproximava do centro de Berlim em direção ao bunker. Hitler não queria sofrer o mesmo destino de Mussolini. Hitler não deixaria que aquilo acontecesse com ele. E nos últimos dias desesperados do Reich, Hitler anuncia inocentemente que, de certo modo, ele era o único germano e que a raça germânica tinha falhado na missão que ele estava determinado a cumprir e que todos mereciam a derrota que a guerra lhes trazia. Há muito tempo, Hitler jurou que nunca mais veria a Alemanha se render. Hitler se suicidou para evitar a captura e a humilhação e tentar preservar a mística de sua liderança e seu gênio e tentar criar uma lenda de autossacrifício pela Alemanha e seu futuro. E também porque não acreditava que valesse a pena viver após o Terceiro Reich. Isto foi parte de uma ampla e geral onda de suicídios, em que centenas de líderes nazistas, ministros do governo, generais alemães e muitos outros se mataram ao final da guerra. O suicídio de Adolf Hitler levou à rendição da Alemanha aos aliados. Pela segunda vez no século. Em menos de um mês, Franklin Roosevelt, Benito Mussolini e Adolf Hitler morreram. E a guerra na Europa chegou ao seu final. Há quem argumente que a Primeira Guerra Mundial de 1914 até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 foi uma guerra que durou 30 anos durante o século XX. Em certo sentido, foi um único conflito, porque envolveu muitos dos mesmos países, muitas das mesmas questões, e a Alemanha teve papel central em ambas. Quando a guerra terminou na Europa, e claro, para os europeus foi o fim da guerra, mas para a América, não. Para a América e seus aliados no Pacífico, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia, ainda havia outra guerra a vencer. Mesmo depois da queda de seus últimos aliados, o Japão se recusava a se render. Cada vez mais desesperado, o Japão começa a bombardear os aliados com devastadores ataques kamikazes. Os japoneses tinham um código de comportamento e parte dele era não se render. Os japoneses estavam determinados a lutar a qualquer custo.
O general Douglas MacArthur sabia que os militares japoneses seriam um formidável inimigo para abater. Ele estava convencido de que o único modo de derrotar a última potência do eixo seria com o que poderia ser a maior operação militar da história. Um ataque que ofuscaria até mesmo o dia D. Uma audaciosa invasão anfíbia ao território central do Japão. Os Estados Unidos poderiam perder uns 100 mil homens. O total de mortes poderia ser mais de 1 milhão. MacArthur achava que era a coisa certa a fazer, mesmo a esse custo. Mas MacArthur não era o único com planos para conquistar o Japão. Em julho de 1945, Stalin começa a mobilizar suas tropas na China, preparando-se para atacar os japoneses. Ele não queria deixar que os Estados Unidos ficassem com a Ásia toda para si. Não há dúvidas que Stalin nos ajudou a derrotar os nazistas. Mas também é verdade que Stalin tinha vistas para o mundo do pós-guerra. E estava muito mais focado em obter vantagens ao final da Segunda Guerra Mundial que posicionassem a União Soviética para um grande futuro. Em uma cena reminiscente de Versalhes, os aliados vitoriosos se reuniram em Potsdam para negociar o controle da Europa. Winston Churchill sempre tinha visto Stalin como uma ameaça quase tão grande quanto Hitler. Nós simplesmente não podemos ceder em tudo que o Bruto pedir. Temos que mostrar a ele que não nos intimidamos. Os americanos sempre tentaram puxar Stalin para ajudá-lo no Japão. Mas agora Truman quer finalizar a guerra antes que Stalin consiga mais vantagens invadindo o Japão primeiro. Ele também sabe que o plano de invasão de MacArthur resultaria em uma perda catastrófica de vidas. O maior desafio de Truman foi determinar se usaria uma arma que a maioria dos americanos nem tinha ideia, a bomba atômica, para tentar conseguir a vitória na Ásia. Truman decidiu deixar Stalin a par de seu maior segredo. Nós temos uma nova arma. Uma arma de imenso poder de destruição. Espero que a use para um grande efeito sobre os japoneses. Stalin já sabia por meio de seus espiões que os Estados Unidos trabalhavam nessa bomba e a União Soviética também trabalhava. E é possível que Truman tivesse contado a ele tudo o que ele queria saber. E nesse caso, poderíamos muito bem ter evitado a corrida das armas atômicas e a Guerra Fria e tudo o que se seguiu. E no meio da conferência, Winston Churchill retorna para casa e recebe notícias inesperadas ao não ser reeleito para o gabinete. Churchill comprovou estar certo quanto aos nazistas. E isso o transformou em um grande líder em tempos de guerra. E foi na guerra que ele provou suas credenciais de liderança. Mas, curiosamente, o povo britânico não confiou nele para fazer a paz. Com Churchill fora de cena, Harry Truman se vê sozinho para tomar decisões de consequências inimagináveis. Ele resolve enviar uma advertência ao Japão. Nós conclamamos o governo japonês que proclame, já, a rendição incondicional de suas forças armadas. Os governos aliados enviaram a Declaração de Potsdam, de rendição incondicional do governo japonês em 26 de julho. Mas eles ignoraram a advertência e isto deu ao presidente Harry Truman a desculpa para usar a bomba atômica. A 6 de agosto de 1945,
foi lançada a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. Em um instante, mais de 80 mil japoneses civis foram mortos. O nível de devastação não se igualou a nada que qualquer um houvesse visto antes. Depois de a bomba ser lançada sobre Hiroshima, o ministro do Exército, Koreshi Kaanami, informou ao imperador que a bomba atômica não representava séria ameaça ao Japão. Dias depois, um segundo ataque atômico atinge Nagasaki, matando outras 80 mil pessoas. Se o governo japonês tivesse resolvido se render após o ataque de Hiroshima, mais de 80 mil vítimas em Nagasaki teriam sido salvas. Nos dias do lançamento das bombas atômicas, o governo japonês estava totalmente dividido em duas facções. A que buscava pela paz e os que estavam determinados a lutar até o fim. Menos de uma semana depois, o Japão finalmente se rende. A última potência do eixo havia caído. Imediatamente depois do lançamento das duas bombas, poucas pessoas sabiam da escala de devastação. Porém, aqueles que foram enviados para resgatar e examinar sabiam que aquela era um tipo completamente diferente de arma que a humanidade nunca tinha visto. E creio eu que os líderes japoneses estavam muito cientes de que de nada adiantava continuar lutando contra os Estados Unidos. Terminou. Apesar de controverso até hoje, o uso da bomba atômica levou ao fim o mais sangrento conflito na história da humanidade. Nos 31 anos entre 1914 e 1945, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. Eu acho justo que alguns historiadores vejam tudo como uma guerra que foi apenas uma continuação, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, havendo só um grande cessar-fogo por um período no meio. Vejam, tendemos a pensar em décadas como sendo um longo período de tempo, mas na verdade para a história mundial, o que é uma década? Não é nada. Assim, de 1914 a 1945 pode muito bem ser visto como uma grande guerra. Com a Grande Guerra recém-terminada, os mais poderosos aliados que o mundo já havia conhecido rapidamente se tornam inimigos. Conforme novas esferas de influência emergem das ruínas. Stettin no Báltico, a Trieste no Adriático. Uma cortina de ferro desceu através do continente. E das disputas de fortes concorrentes da Europa, o mundo todo testemunha que o que aconteceu nesses tempos se espalhou. 3 décadas. Uma guerra. Uma geração de soldados que reinventaram o combate militar. E depois reinventaram o mundo. Tenho a sensação de que depois da sequência de 30 anos de guerra, seja para o que for, pelo que acabamos de passar, a humanidade precisa e busca um período de descanso. O período de descanso teve vida curta. Truman diz que Rússia detonou explosão atômica. Joseph Stalin morre durante o sono a 1º de março de 1953. Mas, ao ter adquirido a bomba atômica para a União Soviética,
assegurou que o mundo estaria à beira da total destruição pelos próximos 40 anos. A 9 de dezembro de 1945, George S. Patton quebrou o pescoço em um acidente de carro em Munique. Ele morreu enquanto dormia 12 dias depois. Hideki Tojo falhou ao tentar se suicidar. Foi julgado e condenado por crimes de guerra. Foi enforcado a 23 de dezembro de 1948. Charles de Gaulle supervisiona a composição da nova Constituição Francesa e foi eleito presidente da França em 1958. Douglas MacArthur lidera as forças americanas da Guerra da Coreia, mas ao sugerir o uso de bombas nucleares contra a Coreia do Norte e na China, o presidente Truman o remove de seu comando. Harry Truman serve a 2 mandados como presidente. Em 1947, ele anuncia uma política externa de força de intervenção para bloquear a expansão comunista, que ficou conhecida como Doutrina Truman. Winston Churchill reaparece ainda outra vez ao ser eleito como primeiro-ministro em 1951. Ele permaneceu como voz de liderança para as potências ocidentais durante a nova Guerra Fria.